Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Saiba tudo sobre empreendedorismo e negócios com os especialistas. Já aproveita e clica no sininho para nos seguir. Agora, bora pro vídeo. Até outro dia eu postei no Instagram e as pessoas acho que não deram devido valor àquela mensagem. Eu falei, olha, aqui a gente tem muitos problemas, mas temos que rezar e agradecer todo dia porque não somos vizinhos de Rússia e China. Porque você pega um mapa global onde você tem territórios sendo disputados, né? É horrível ser vizinho da China, pô. Porque toda hora eles querem expandir realmente o seu território. A Rússia é a mesma coisa. Aí você vê até como em termos geográficos os Estados Unidos são abençoados, né? Tem dois vizinhos. Tudo bem que aquilo foi planejado, se expandiram para o oeste pensando já nisso, mas é o Canadá e o México. Ser vizinho da Rússia é muito problemático. Eu fico pensando naqueles países pequenininhos, Estônia, Lituânia, Letônia, que estão apoiando a Ucrânia agora, porque eles entendem também que se a Ucrânia cair, eles são a próxima Eles bola são da os vez. próximos, E a Estônia é um país super liberal hoje em dia, né? Depois do fim da União Soviética, conseguiu tomar um caminho liberal, então está crescendo em termos econômicos, mas você tem um vizinho muito ruim. Né? Exatamente. E tem um vizinho muito ruim. E aí aquilo pode pegar para a Estônia. Mas entrando agora nessa parte da invasão, das consequências até agora, eu separei alguns números para que a gente possa discutir. Eu não sei o quanto os números são verdadeiros, né? Na verdade, a Esse gente é um estava problema. discutindo isso ontem. Talvez nenhum deles seja Nenhum. verdadeiro de nenhuma das fontes. A única né? certeza é que entre infinitos números, esses não são os corretos. Mas aqui eu tenho fontes diferentes. Vamos lá. Baixas no exército russo. Isso foi de ontem, né? Exército, na verdade, aqui está como Forças Armadas no final. 498 mortos e 1.500 feridos, informações da Rússia. 1.500 a 2.000 mortos, informação dos Estados Unidos. E segundo as informações da Ucrânia, são 9.166 mortos. Então, um número aqui muito superior, né? 20 vezes superior ao número russo. Eu só quero colocar pra gente pensar nestes números o seguinte, eu só achei essa notícia em inglês até o momento. Na Fox News, vocês busquem lá por Russia Crematory. Há uma desconfiança de que eles estão levando nos caminhões crematórios. Bizarro corpos. falar isso. Não, crematório vazio. Porque aí, na hora que tem a baixa no exército, eles vão lá, já cremam o corpo rapidinho, não aparece as baixas, que assim eles escondem o número. Aí você fala, nossa, mas que coisa mórbida. Então, isso é uma guerra com a Rússia. Isso, Seja bem-vindo ao exatamente. século XXI. É uma guerra de só- narrativa, né, gente? Sim, completamente. Não só o Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele deu ele fez um discurso, né? E ele falou que realmente que nós avistamos esses crematórios móveis, que é exatamente para burlar esses números, porque você crema, como você vai comprovar que essa baixa Que a pessoa aconteceu? morreu. Isso. Que, para quem não entendeu a história, é como se a Rússia não quer admitir que está perdendo homens. Então, o que eles estão fazendo? Cremando. Isso é especulação, a gente não sabe se é verdade, né? Aliás, eu até falei pro Bruno isso. Vamos começar o podcast falando isso. Por causa dessa guerra de narrativa, tanto da Rússia quanto da própria Ucrânia, a ideia deles é esconder e fingir que tá ganhando, independente de quem tá vencendo nesse momento. Porque quando você parece estar vencendo, você passa uma coragem a mais para sua população. Você vai chegar no jornal Você- e falar, pessoal, perdemos muito mais homens do que a Rússia. Fudeu, não dá, né? Né? Então eles querem, de fato, mostrar que estão por cima da carne seca, né? Usando o ditado Aí, literalmente, Nesse ponto Nossa, é literal. sim. nesse caso, literal. Então, essa é a ideia, esconder as mortes russas para que não pareça que eles estão perdendo. e, só um último comentário, né? Você falou bastante, guerra de narrativa, você falou isso 3 vezes. Né? Falei. Eu fiz um curso justamente sobre guerra de narrativa, né? Tá na formação Ciência Comum, posso fazer jabá aqui, né? Na formação Ciência Comum, um dos módulos que eu coloquei foi justamente sobre Infowar, que eu prefiro traduzir como guerra de narrativas do que guerra de informação, o conceito do Pentágono para avaliar a Rússia. Tá? Sim. É um conceito do Departamento de Estado, hoje eles usam em diversos órgãos nos Estados Unidos. Eu tô para falando avaliar- errado o nome? Não, eu tô de guerra de usando narrativas. É que eu Estou usando corretamente. Não, Então, eu prefiro guerra de narrativas do que traduzir Infowar por guerra de informação, justamente porque assim, são informações concatenadas, então não é jogar História. uma informação. É uma história. então, Não então, é o Twitter, Então entendeu? você... Não, uma informação, uma historinha na sua cabeça. Sim, a narrativa você cria e você Exato. conta da forma que você quiser. Exato, então assim, e tem esse expansionismo russo. Então eu comecei esse módulo, na verdade eu estava falando sobre Afeganistão, ou seja, o que os russos fizeram no Afeganistão, avaliando, por exemplo, o que o Pentágono tem feito hoje para evitar que as pessoas sejam convencidas a entrar no radicalismo islâmico. Então, e é uma história assim meio curiosa, né? De você ter que chegar lá falando assim, olha, não, eu sou de outra religião, mas vou entender a sua, sabe? Porque assim, se você chegar na porrada, cara, Você é o perde a desastre. pessoa. É pior. Vai ser um desastre.
E a Rússia é o país mais especialista do mundo nessa Infowar. Tanto que o conceito de Infowar do Pentágono é usado, na verdade, para avaliar a Rússia. Que E loucura. essa ideia de você falar, não, nós somos grandiosos, não, nós somos o grande império, nós vamos refazer o império. The só que Russian Bear. ao mesmo tempo que você quer a estrutura de poder de vigília do Stalin, ele faz a mesma coisa. Ele fala assim, não, eu gosto do Tsar Ivan III, né, o Ivan o Terrível, e eu gosto do Stalin. Ele fala isso e, sabe, ele joga para todos os lados. E isso é uma coisa muito importante, porque a Rússia, a grande desconfiança, de novo, não é uma informação checada, mas é uma grande... E assim, não vai ter informação checada nessa guerra. Porque guerra não tem informação checada. É isso que Esse é eu um falei. ponto muito interessante. Eu falei Ponto, exatamente isso pro Bruno, que a gente começasse falando que a gente, tudo aqui era, não especulação, mas era o que a gente viu Tem em fontes várias diferentes. fontes diferentes, e que a gente, só o tempo vai dizer a verdade, Exato. ou não. Ou não. Ou Esse não, é o ponto. esse é o problema. Vou dar até tenho vários números aqui, pessoal, mas para não perder o fio da meada Tá. aqui, vou dar até um exemplo pro Flávio. Eu queria ouvir a opinião dele sobre essa questão da guerra de narrativa, que os russos são realmente muito bons, porque o Putin é um ditador, tá no poder desde 99, mas se disfarça de um governante Exato. democraticamente eleito em uma república. Acho que ele nem se disfarça mais. Onde ora ele é primeiro-ministro, ora é presidente. É que tá muito na cara que não é, né? Porque os ele ganha com rivais dele 80%. vão sumindo, né? Mas em todo caso, tem aquela história da Ilha das Cobras. Que falaram, olha, você tinha poucas pessoas na guarnição de uma ilha que fica lá na região do Mar Negro. Chegou um navio de guerra russo e falou, rendam-se. E tem a gravação deles falando, navio de guerra russo, vá se fuder. Né, com perdão da palavra aqui. E depois, o Zelensky foi a público e falou, todos foram mortos. E os russos falaram, e aí viraram heróis, né? Aí os russos falaram, não, estão aqui com a gente. Aí eu soltaram o postei, vídeo, aí eu postei o vídeo do discurso do Zelensky, o pessoal foi, isso é fake news, porque a Rússia falou que é. Eu falei, porra, está em guerra. A gente não vai saber se é Excelente fake fonte de news ou informação, não. né? Só vai saber depois, né? Não é? E teve também o caso do tanque. Hoje de manhã eu vi que isso aí saiu, né? Que um tanque passou por cima de um carro com uma Sim. pessoa. Sim. Ou seja, você vê assim, massacre da Praça Celestial de novo. Ali à luz do dia. E agora há uma grande disputa. Esse tanque foi russo ou foi ucraniano? E tá, assim, tem agora algumas informações próximas de militares falando, olha, parece que foi ucraniano. A gente tava falando que era russo até agora. Você fica numa confusão. Ou seja, a guerra não vai ter informação oficial. O que importa, na verdade, para os russos é falar assim, olha, apesar de nós estarmos completamente sucateados, nós ainda temos força. Agora, o problema é que não são as baixas, mas são as perdas materiais dessa guerra, pelos números que os ucranianos estão apresentando, é falar assim, olha, em 8 dias de guerra, acho que 6 ou 7 dias de guerra, na verdade, eles tiveram o mesmo número de perdas de tanques, aviões, etc., do que os Estados Unidos na guerra do Iraque em 10 anos. Aí você fala, opa, se os números dos ucranianos estiverem certos, realmente você vai ter que ter um esforço de propaganda agora gigantesco. O que pode ser real, porque ele está conversando com a Ucrânia, né? A Rússia, de fato, está aberta a conversar e terminar, parece. Todo dia aparece uma notícia de que eles estão sentando para conversar e tentando encerrar. Será que ele quer encerrar? Ele só quer ganhar tempo enquanto ele tenta matar o Zelensky? Pode Ele ser disse que eu hoje- seja tola, né? Ele disse hoje que, antes do discurso dele, que ele queria só liberar os russos e os ucranianos do governo de Kiev, dos nazistas. Dos neonazistas e drogados.